Bom dia, irmãos, graça e paz. Que alegria estarmos juntos novamente para louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, para ouvir da sua palavra. E a certeza que Deus está presente em todos os lugares. Deus está agora te visitando aí onde você está. E esse Deus que é o nosso socorro bem presente nas tribulações, na angústia. Esse Deus que nos enche de paz, de alegria, de esperança. E nós podemos louvar ao Senhor nessa manhã. Bem cedo te buscarei, de madrugada me achegarei a ti. Meu socorro vem de ti. Que bênção, amados. Esse Deus que nos segura com a sua destra. Que essa certeza encha o seu coração de alegria, de paz. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós.
Nessa manhã continuamos os nossos estudos em Atos dos Apóstolos, hoje especificamente o capítulo 24, dos versos 22 a 27. Nessa história que já começamos há vários domingos atrás, que nos conta sobre, desde a prisão de Paulo em Jerusalém, até agora, os discursos acontecidos em Cesareia, na presença de Félix. Mas antes de nós lermos o texto e conversarmos sobre o que ele tem para a nossa vida, vamos orar pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, abençoe a nossa vida para esse tempo de estudo da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Obrigado pela sua presença. Ó Senhor, como nós precisamos ouvir a tua palavra e, ó Deus, permitir que o teu Santo Espírito renove a nossa vida, renove a nossa fé, renove a nossa esperança. É o que nós pedimos nessa manhã, que ao estudar a Tua Palavra, ao meditar na Tua Palavra, não seja apenas mero conhecimento, mas acima de tudo, essa Tua Palavra na nossa vida seja fonte de milagre, de renovação, de restauração. Pedimos-Te em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém e amém. Pois bem, leiamos então Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versos 22 em diante. À medida que formos lendo o texto, vamos também conversando sobre o que ele tem para a nossa vida. Verso 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. Pois bem, o contexto o pastor já falou no início desse momento, mas vale a pena recordarmos, Paulo está em Cesareia, preso, sob o cuidado, o comando do governador Félix, o governador da Judéia, e já vimos nos domingos anteriores o discurso do Sinédrio, o Sinédrio contratou um advogado, Tértulo, para falar em nome do Sinédrio. Depois que Tértulo falou, Paulo fez a sua defesa, vimos isso no domingo passado. E agora, após Paulo terminar o seu discurso, Félix então diz que ele vai deixar para tomar a decisão após a chegada de Lísias, comandante Lísias, que fora chamado então até a Cesareia, até a residência do governador da Judéia, e ele quer esperar então a chegada de Lísias para tomar uma decisão a respeito de Paulo. É interessante o verso 22, que nos conta já no início, que Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa. O que necessariamente Félix conhecia sobre o caminho? O que Félix sabia sobre os seguidores de Jesus Cristo ou sobre Jesus Cristo? O texto de Atos não nos conta absolutamente nada a esse respeito, nos deixando no mistério, bem característico de Lucas, Ele às vezes nos deixa pensando o que poderia ter acontecido, ou qual situação poderia ocorrer. Ele acaba nos mostrando que alguns pontos dessa história ele não dá muita atenção, ou porque eram fatos já conhecidos da igreja no seu tempo, mas que para nós hoje não são tão assim fáceis de serem reconhecidos. Nós não sabemos o que Félix conhecia sobre o caminho de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Será que ele conhecia as histórias de Jesus? Será que ele conhecia a pregação de Jesus? Será que ele conhecia as histórias da igreja que crescia no Império Romano? Ou apenas uma visão de que os discípulos de Jesus eram também alguns que se colocavam contra o Império Romano? Qual será a visão que Félix tinha sobre a Igreja de Jesus Cristo? Não sabemos. O fato é que aqui no nosso texto ele adia o seu julgamento, ele adia a sentença e faz com que Paulo permaneça ainda em Cesareia, sendo mantido preso, sem qualquer prova das acusações que haviam sido feitas a seu respeito. O verso 23, e ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem.
Então Félix ordenou que Paulo ficasse sobre o que se chamava no Império Romano, né, no direito romano, de custódia libera. Né? Havia várias formas de prisão, e essa aqui é o que se assemelha ao nosso tempo à chamada prisão domiciliar. Né? Embora, nesse caso, Paulo não está preso no seu domicílio, mas ele ficará preso assim em Roma. Nós vamos mais tarde verificar isso. O fato é que ele está sob custódia, né? Essa custódia libera. O que era isso? Ele estava permanentemente vigiado por alguém, mas não estava impedido de receber nenhum tipo de visita por parte dos seus amigos, por parte, né, dos outros cristãos da região de Cesareia, de Jerusalém. Paulo poderia receber essas visitas, poderia receber todos os cuidados, poderia receber a presença dessas pessoas, poderia ter uma certa liberdade, né, de fazer coisas que um preso não poderia fazer. E o texto então nos conta que Paulo permanece por um período ali nessa custódia libera, né, tendo uma certa liberdade de receber esses seus amigos, né, como o texto nos aponta, mas também de não ser de maneira alguma torturado ou acorrentado como se fora um condenado. Até porque não era condenado, né? Paulo ainda não recebera até o presente momento nenhuma condenação, apenas está sendo julgado por acusações que vimos até o momento são absolutamente improcedentes. Verso 24. Passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Aqui nós temos então uma situação, né, em que Paulo é convidado, chamado, né, é um convite meio obrigado, né? Ele é levado à presença de Félix para expor a Félix e a esposa Drusila sobre a fé em Jesus Cristo, sobre a fé em Jesus Cristo. Aqui nós temos então o conhecimento de que Félix era casado com uma mulher chamada Drusila. Drusila era conhecida pela sua esplêndida beleza. Os historiadores contam que ela era uma mulher encantadora, e o Félix fez muita coisa, fez absurdas coisas para se casar com Drusila. Drusila era, na verdade, a terceira esposa de Félix. Era filha mais nova do rei Agripa I, que nós já sabemos como ele reinava, como está em Atos capítulo 12, versos 1 e 13 e versos 21 a 23. Sabemos como Agripa I governava. E, portanto, ela era irmã do Herodes Agripa II, e também irmã de Berenice, que vai aparecer lá no capítulo 25, verso 13. Portanto, Drusila era da família dos Herodes, era uma importante mulher, né, ligada à família mais poderosa da Judéia, né, nesse exato momento, até porque a família dos Herodes era ligada ao imperador romano, e governava ali em toda a Judéia, governava o parte da Judéia, com o apoio do Império Romano. Drusila, né, então, era essa mulher que, de acordo com as histórias, né, o Félix ficou muito encantado com a sua beleza. Ela já era casada, mas ele consegue fazer com que ela se separe do seu marido ou abandone o seu marido para ficar com Félix. E Félix fez isso utilizando de um mago judeu que convenceu que ela se casasse com um gentil, com um não-judeu. Essa história, né, desse relacionamento aí de Drusila e Félix é uma história conhecida, né, na história romana, por conta de das artimanhas que o governador Félix fez para ter Drusila como sua esposa. E o texto então nos conta que eles chamaram, né, Paulo à sua presença, talvez por conta da Drusila, né, talvez Drusila tenha falado com Félix, que queria ouvir mais sobre esse judeu
que falava sobre a fé cristã. Será que Drusila, sendo judia, já tinha algum conhecimento sobre Jesus Cristo? Será que ela queria saber mais sobre Jesus Cristo e fez com que o seu esposo Félix chamasse Paulo? Nós não sabemos. Mas o fato é que Paulo teve um momento em que pôde compartilhar da fé, né? Paulo teve a possibilidade, mesmo estando preso, de falar mais sobre a fé cristã. Nós vimos no domingo passado que Paulo, no seu julgamento, ou desculpe, no seu pronunciamento, na sua defesa, ao contrário de se defender, ele faz um testemunho de vida a respeito de quem ele é e de que a fé em Cristo Jesus representava para ele. Aqui, ele agora tem a oportunidade de falar mais sobre a fé cristã, falar sobre o conteúdo da fé cristã. Ele tem a capacidade, né, de detalhar sobre essa fé em Cristo para Drusila e para o governador Félix. Nós não sabemos o que Paulo falou para Drusila e Félix a respeito da fé em Cristo, mas nós podemos imaginar que ele tenha falado sobre todos os assuntos especiais para ele, né, e para a fé cristã, que ele dá toda a atenção na sua carta aos Romanos, a 1ª e 2ª aos Coríntios, em Gálatas, né? A essência da fé cristã, Jesus Cristo como aquele que morreu pelos nossos pecados, o Messias prometido, o Deus que se fez carne, né? Aquele que levou sobre si toda a nossa injustiça, que ressuscitou para nos dar uma viva esperança, que voltará em glória para julgar vivos e mortos, né? Todas essas palavras que Paulo, esses ensinos essenciais da fé cristã que estão nas cartas de Paulo, imagino que Paulo tenha agora aproveitado a oportunidade para falar com Drusila e Félix, para que eles possam ter a possibilidade de conhecer mais sobre o que é a fé cristã. O verso 25, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. É interessante que agora o Félix fica perturbado. Literalmente, a palavra que aparece no original grego não é apenas uma reação de repulsa, mas é de perturbação. Ele fica perturbado, ele fica constrangido. Ele, de alguma maneira, foi impactado por aquela palavra e ele não quer mais ouvir sobre ela, né? Ele ficou literalmente perturbado. E é claro que nós conhecemos já, né, a história do carcereiro lá de Filipos, né? Porque quando, milagrosamente, os apóstolos estavam cantando na prisão e houve aquele terremoto, ele ficou amedrontado, é a mesma palavra, ficou perplexo. E ele então faz uma pergunta, né? Senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? E aqui nós temos também um homem que fica amedrontado diante da mensagem que ouve, mas nós vamos perceber que ele não tem a mesma resposta que o carcereiro deu à mensagem do Evangelho. Ao contrário, ele fala para Paulo se retirar e que em outra oportunidade ele vai ouvir, né? A história de vida de Félix, inclusive os seus atos para se casar com a Drusila, como o pastor já disse, é claro que o levaram a uma reação contrária a qualquer arrependimento. Ele não estava disposto de maneira alguma a ouvir a mensagem e se arrepender. As suas ações de extrema violência, agressão, mentira, utilização de todos os meios para conseguir manter-se no poder, inclusive matando qualquer pessoa que se levantava contra a sua liderança na Judéia, fazendo com que ele fosse conhecido, o pastor já disse aqui, como um homem cruel, um homem que os historiadores romanos diziam que ele tinha uma posição de imperador real, mas tinha uma cabeça de um escravo. Ele agia com vingança, agia com extrema violência. É claro que essa palavra também expressa um preconceito, né? Como se os imperadores fossem bons e como se os escravos ou os escravizados fossem ruins. Não é a verdade, né? Isso já expressa também um preconceito por parte do historiador romano, que disse que ele governava
como um escravo. Tinha o poder de um imperador, mas tinha a cabeça de um escravo. O fato é que essas expressões mostram que ele era visto, inclusive, pelos historiadores romanos, como alguém vil, alguém deplorável no seu comportamento, execrável na sua maneira de governar. Verso 26, ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Para isso, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Aí nós descobrimos por que o Félix mantém Paulo preso ali no seu palácio em Cesareia. Ele está muito interessado em que Paulo possa ser subornado. Ele mantém Paulo preso porque ele tem em mente que Paulo poderá receber em algum momento a sua oferta de suborno, né? E aí Paulo pode comprar a sua liberdade. Pelos próprios registros bíblicos, nós entendemos que Paulo tinha certos recursos, ou pelo menos estava com certos recursos, ou tinha, de acordo com Félix, a possibilidade de angariar recursos, porque tinha muitos amigos em Jerusalém, e em Cesareia igualmente. Talvez por conta da notoriedade que Paulo tinha no meio cristão, Félix entendia que ele poderia conseguir fundos para bancar, né, um pagamento por sua liberdade. E por isso Félix, então, fica insistentemente chamando Paulo à sua presença e oferecendo uma possibilidade de liberdade em troca de dinheiro, que Paulo pudesse pagar para ser livre. Verso 27, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Paulo permaneceu ainda mais 2 anos encarcerado em Cesareia, no palácio construído por Herodes ao governador da Judéia, né, para ser usado pelo governador da Judéia. E Félix estava ali, né, mantendo Paulo preso, já vimos com a tentativa de suborná-lo, mas não apenas por isso. Diz o versículo 27 que ele também queria manter Paulo preso, ou manteve Paulo preso, porque queria assegurar o apoio dos judeus. Vamos pensar 2 coisas. Primeiro, Paulo se portou incorruptível durante esses mais de 2 anos de uma prisão injusta. Ficou preso injustamente, sendo permanentemente tentado por Félix a aceitar um suborno, mas ele permaneceu incorruptível naquele momento, não aceitando qualquer possibilidade de ser subornado. Veja que não apenas isso, mas também o texto nos conta que além desse interesse financeiro por parte de Félix, né, de subornar Paulo e receber uma boa quantia em dinheiro, ele, além de cobiçar o dinheiro, também queria manter o favor ou os favores dos judeus. Aqui a gente precisa entender que quando ele fala judeus, não está falando de todo o povo judeu, mas especificamente das lideranças dos judeus. De tal maneira que com a prisão de Paulo, ele poderia inclusive manter o sinédrio mais quieto, sob controle, e pedir que o sinédrio pudesse lhe pagar alguns favores. Talvez ele não recebeu suborno por parte de Paulo, mas talvez ele tenha recebido muitos favores e talvez até muito dinheiro por parte das lideranças dos judeus que não queriam Paulo fora da prisão. Vamos conversar um pouco sobre esse texto que ele tem para a nossa vida? Primeiro, o texto que lemos nos mostra que alguns ouvem o Evangelho, mas não reconhecem que são pecadores, carentes da graça de Deus. Tal situação faz parte do mistério da fé, mas que jamais pode nos impedir de proclamar. Esse texto nos mostra como é possível que alguém ouça o Evangelho, como alguém ouça a palavra de Deus sendo pregada, mas não reconhece os seus pecados e não reconhece por isso a necessidade de um Salvador. Ao contrário do carcereiro lá em Filipos, que também ficou amedrontado e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e foi batizado, ele e toda a sua casa, como nós encontramos no texto. Aqui, o Félix, endurecido, coração empedernido, né? Ele ouve a mensagem do Evangelho,
mas ele se fecha nos seus pecados e ele pede para que Paulo pudesse se afastar, porque ele não estava interessado em ouvir essa mensagem, especialmente a mensagem que condenava ou que colocava, avultava, né, o seu pecado, avultava a sua iniquidade, avultava a sua pecaminosidade. O Evangelho tem o poder de revelar quem nós somos. O Evangelho tem o poder de revelar o nosso coração, as nossas más intenções, a nossa pecaminosidade. Louvado seja Deus que, pela ação do seu Espírito Santo, faz com que essa palavra alcance o coração e que muitos, ouvindo essa palavra, se arrependem de seus pecados, reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e assim passam a viver uma novidade de vida, nova vida. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Evangelho que é proclamado e alguns o recebem, alguns o ouvem, alguns recebem o milagre da fé, abrem os olhos e passam a crer. Por outro lado, revela também que alguns jamais se arrependem, continuam vivendo como se não fossem pecadores, como se todos os seus atos vis e criminosos, maldosos, toda a sua maledicência, toda a sua falta de perdão, toda a sua falta de misericórdia, todas essas ações malignas, frutos do pecado, não são pecado, são apenas fruto da sua própria natureza ou devem ser aceitadas pelos outros. A conversão nos chama para uma novidade de vida. Nós mudamos o nosso jeito de falar, nós mudamos o nosso jeito de pensar, nós mudamos o nosso jeito de viver e de lidar com as nossas prioridades. O Evangelho não apenas nos mostra os nossos pecados, mas também nos leva ao arrependimento para que possamos viver uma novidade de vida. E quando nós nos recusamos a isso, quando nós recusamos essa novidade de vida e vivemos um vil pecado como Félix decidiu viver, é uma negação da verdade do Evangelho. Segundo aspecto para que nós possamos pensar nessa manhã, o texto nos mostra um juiz corruptível e um acusado incorruptível. Paulo, inocente, não se sujeitou aos apelos de Félix, porque sabia quais as consequências desse fato para o testemunho do Evangelho. Levamos também em conta as consequências para o testemunho do Evangelho nas decisões da nossa vida. Eu queria te convidar para pensar o quão Paulo, ao ser vitimado, ao ser tentado pelo suborno, o quanto Paulo teve que se manter incorruptível, por saber também quais as consequências desse ato para o Evangelho. Veja que nós pregamos muito com as nossas atitudes, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Não adianta apenas com os lábios falar aquilo que nós cremos, mas se a nossa conduta nega aquilo que nós cremos. Se no nosso dia a dia as nossas atitudes vão contra a verdade que nós professamos, a reta doutrina também nos leva a uma reta conduta. A doxologia da vida, a nossa liturgia da vida, o nosso jeito de viver durante a vida, o nosso jeito de lidar com as coisas durante a vida, demonstra não apenas que nós temos uma doutrina certa, mas também temos uma conduta certa. É o que nós falamos de ortodoxia e ortopraxia, A doxologia da vida, o jeito de viver na vida, o jeito de viver a vida com louvor a Deus, testemunhando a glória de Deus, testemunhando o amor de Deus, depende de uma ortodoxia e de uma ortopraxia. Ortodoxia é crer naquilo que é verdadeiro e crer naquilo como verdadeiro como algo que é inegociável. E também uma ortopraxia, que significa praticar aquilo de maneira correta, crer de maneira correta e viver de maneira correta. Essas coisas, elas são interligáveis, elas são inseparáveis, É por isso que Paulo não pode, naquela atual conjuntura, se deixar levar pelo suborno, ele não pode deixar se levar pelo suborno porque isso
traria uma terrível consequência para o testemunho do Evangelho. Para o testemunho do Evangelho. Não apenas para Félix, para Drusila, mas para toda a igreja. Como seria essa história do Paulo aceitar a proposta de suborno e pagar por sua liberdade? Aqui nós temos então algo fundamental para a nossa vida. As nossas decisões no dia a dia levam em conta as consequências disso para o testemunho do Evangelho? As nossas decisões do dia a dia levam em conta quais as consequências dessas decisões para o testemunho do Evangelho? Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa nos reanimar para um verdadeiro testemunho de vida que glorifica Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu poder manifesto na Tua palavra, pela verdade que o Senhor nos traz pela Tua palavra. Agora, nessa manhã, pedimos-te mais uma vez que Teu poder, pela ação do Teu Espírito Santo, trabalhe na nossa história, na nossa vida e nos converta a Ti, para que a nossa vida, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, expresse essa nova vida impulsionada pelo Espírito Santo, onde quer que estivermos, onde quer que formos, em qualquer situação, todos possam olhar para nós e perceber que a verdade que nós professamos também pode ser vista no jeito que nós vivemos. Nos abençoe, abençoe a nossa amada igreja, IP Central de Brasília, aos nossos irmãos e irmãs, toda a nossa comunidade, especialmente os que se encontram enfermos, enlutados. Também abençoe, Deus eterno, a nossa cidade e o Distrito Federal, guardando especialmente os que nos governam, para que tenham sabedoria nas suas decisões. Oramos pelo nosso país, para que tenhas misericórdia da nossa nação. Ó Senhor bendito, cremos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então abençoe a nossa nação, abençoe as nossas casas, a nossa família, que o Senhor possa nos guardar no seu grande amor. Nós oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.